Olá, sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio do Memórias e Impactos do PPG-FT UDESC, o podcast que traz histórias inspiradoras dos egressos do programa de pós-graduação em fisioterapia do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte da UDESC, o CEFIT. Aqui compartilhamos trajetórias, vivências, descobertas e impactos que mostram de que forma o mestrado em fisioterapia da UDESC tem transformado carreiras e vidas. Esse projeto acontece pelo apoio do Programa de Apoio à Cultura ProCult, o UDESC 2025-2026, da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade. Tem apoio da FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, por meio do edital de apoio à infraestrutura para grupos de pesquisa, o edital de chamada pública 48-2022, e também tem apoio da Direção-Geral do CEFIT e da coordenação do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia. Agradecemos a todos pelo suporte. Hoje, recebemos o fisioterapeuta Rafael Schmidt de Mesquita. Rafael é graduado em fisioterapia pelo Centro Universitário Estácio de Sá de Santa Catarina e é mestre em fisioterapia pela Universidade do Estado de Santa Catarina, tendo sido orientado pelo professor Dr. Rodrigo Okubo. Durante o mestrado, o Rafael desenvolveu pesquisa voltada à associação entre o pico de torque isocinético do tornozelo, a amplitude de dorsiflexão e o desempenho funcional em jovens atletas de elite, com foco no Modified Star Excursion Balance Test. Também possui especialização em fisioterapia traumato-ortopédica e esportiva pela Faculdade Inspirar, onde desenvolveu trabalho sobre o impacto da quarentena nas lesões de futebol profissional e especialização em fisiologia do exercício pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Atualmente, Rafael atua como fisioterapeuta do Figueirense Futebol Clube e possui experiência na área de fisioterapia esportiva, com ênfase na prevenção, avaliação e reabilitação de lesões em atletas. Ao longo da sua trajetória, também desenvolveu estudos relacionados à análise de lesões em equipes de futebol profissional, acompanhando atletas durante diferentes temporadas competitivas. Bem-vindo, Rafael. Bem-vindos. Bem-vindos não. Olá, professor, tudo bem? Agradeço muito o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo, né? Para mim é uma grande honra estar aqui. Acho muito bacana essa iniciativa quando a gente estava conversando em off ali, né? Muito legal o espaço aqui que a UDESC proporcionou e todo esse apoio que a universidade está propondo para esse tipo de programa. Acho muito legal, muito interessante essa iniciativa e para mim é um grande prazer estar aqui hoje como egresso da universidade, egresso do programa de pós-graduação em fisioterapia. Então, estar aqui, tentar contribuir um pouquinho com quem está assistindo, passar um pouco de como foi a minha experiência aqui no programa, sem dúvida está sendo muito gratificante para mim. Muito bem. A gente tem uma série de perguntas, né? A gente vai conversando aqui, mas vamos tentando responder elas, né? E a gente vai tornar isso uma conversa, né? Não precisamos ter aqui uma coisa fixa, né, Rafael? É uma conversa que a gente vai fazer. Então, eu queria lembrar um pouquinho, né, do teu mestrado. Você fez o mestrado em que período? Eu entrei aqui no primeiro semestre de 2022. Eu tinha recém me formado da universidade em fisioterapia, na Estácio, né, como o professor comentou. E na época eu não estava muito... Eu era estagiário do Avaí, inicialmente, então durante a graduação. Então eu fiquei 2 anos e meio lá no Avaí. E depois que eu me formei, eu entrei num período ali de mais ou menos 2 meses, janeiro, fevereiro, que eu estava um pouco perdido, assim, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, o que eu queria fazer. Eu tinha uma grande vontade de fazer o mestrado, por incentivo de professores da graduação e até do pessoal do Avaí, o Ricardo Burigo, um abraço para ele se assistir isso aqui, foi um grande incentivador na época. Então eu tinha essa vontade de fazer o mestrado e ao mesmo tempo eu queria continuar trabalhando com futebol. Na época eu estava em casa, esperando o contato do Avaí, que eu tinha a expectativa de ser contratado por lá, logo assim que terminei o estágio. E eu estava nesse limbo, assim, sem saber muito o que fazer. E aí, na época, abriu o edital de inscrição para a seleção do mestrado aqui na universidade. E aí eu estava naquela, não sabia o que ia acontecer comigo e eu decidi me inscrever. E eu lembro até hoje que eu me inscrevi no último dia de inscrições, o dia 31 de março, se eu não me engano, ou de fevereiro, que eu me inscrevi, preparei todos os documentos e enviei bonitinho. Eu não conhecia o professor Rodrigo Okubo, nunca nem tinha visto nem falado com ele. Eu só peguei algumas indicações de alguns colegas, como o Cadu, que é um egresso aqui de graduação, que tinha trabalhado com o professor Rodrigo Okubo no projeto de extensão de fisioterapia esportiva. Tive muitas boas recomendações sobre ele e aí era um profissional que encaixava mais com a minha linha de pesquisa, com a minha ideia de pesquisa, então submeti assim meio que na cara e na coragem. E aí na época, como eu não sabia o que ia acontecer, eu também entrei numa pós-graduação, uma especialização em fisioterapia esportiva.
E fiz a inscrição do mestrado. Aí, no fim das contas, nesse meio do caminho, eu acabei sendo contratado pelo Figueirense, antes de receber a notícia do mestrado. Ingressei no mestrado e também consegui ingressar na pós-graduação. Então, foi tudo meio que junto, assim, num período que eu não estava muito sem saber o que fazer, mas é acreditado, né? Quando a gente não sabe muito onde a gente está indo, qualquer rua que a gente pegar vai levar a gente até o destino. E, no fim, deu tudo certo, assim, foi uma experiência muito bacana estar aqui. Certo. E você conseguiu, então, levar uma especialização de 360 horas, provavelmente, e mais um mestrado concomitante? Exatamente, e trabalhando. E trabalhando no futebol. E saindo numa pandemia, né? Porque se a 2022 estava no, sim, né, sim, no recomeço das atividades ali. Exatamente. Então deu para levar tudo ao mesmo tempo? Deu. Foi o primeiro ano. Não teve assim, prorrogação de mestrado? Nada. Eu prorroguei o mestrado, acho que por 2 meses, por 3 meses, só que acabou que não teve muito a ver com isso, foi porque eu tive uma dificuldade na coleta, que mais pra frente depois a gente pode conversar aqui, que acabou que ficou muito, muito esticado, e aí eu entrei com um pedido de prorrogação já pra garantir, assim, e no fim das contas eu nem acabei precisando usar tudo, mas dei uma leve prorrogada. O primeiro ano foi muito caótico, porque eu estava me adaptando ainda, assim, né? Tinha acabado de entrar no emprego como fisioterapeuta de verdade, agora do Figueirense Futebol Clube. Na época eu estava tocando as categorias de base lá. E também dar conta da especialização, acho que a especialização era o mais maçante de tudo, porque eu trabalhava a semana inteira, mais as grades curriculares aqui do mestrado, né? Que a gente tinha que fazer as disciplinas, as cargas horárias das disciplinas. Chegava no final de semana, às vezes eu precisava fazer alguma coisa do mestrado, adiantar algum tipo de atividade do mestrado, e eu tinha aula da outra pós-graduação. E aí acabou ficando muito, muito corrido o primeiro ano ali. Eu lembro que eu tive que faltar algumas aulas da outra pós para dar conta das atividades do mestrado, e às vezes eu tinha que atrasar um pouco as atividades do mestrado para dar conta da outra pós. Então o primeiro ano foi muito caótico, mas depois, assim, correu tudo bem e eu consegui completar tudo da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível, legal. Teu orientador, então, foi o professor Rodrigo Cubo, né? Isso, Rodrigo Cubo. Cara, foi um grande casamento, assim, que a gente teve, porque eu dei muita sorte, a gente deu um match muito bacana, assim, eu tenho contato com ele até hoje, sigo como colaborador externo da universidade aqui, né? Auxiliando o Cubo em projetos que ele toca, de iniciação científica, recebo algumas ideias de pesquisa lá no clube, que a gente faz em conjunto com a universidade aqui, com os nossos atletas lá do Figueirense, né? Então a gente tem uma amizade super bacana, virou um grande amigo meu. E na época o Cubo foi muito importante para mim, porque ele entendeu justamente essa minha dificuldade que eu estava tendo na época de dar conta de tudo. E ele foi super complacente, assim, para quem conhece o Cubo sabe que ele é super tranquilo. Então ele deixava eu fazer as coisas no meu tempo, porque ele também confiava em mim, sabia que eu ia conseguir entregar tudo. Então a gente teve um mestrado super tranquilo, sem surtos, assim, sem muito desespero. Então foi muito bacana, foi uma experiência muito legal que eu tive com ele, assim. E sou muito grato por tudo também que ele fez por mim e por todo esse tempo que a gente passou junto no mestrado. Ele foi muito importante. Certo. Essa parceria é bem importante, né? Então tem que ter uma confiança, né? Sim. Essa questão de, às vezes, aluno tem que entender que ele tem a atribuição, né? Então também fica chato do orientador ficar todo o tempo cobrando, né? É uma parceria, como você falou, né? Sim. E se isso fluir, a coisa fica mais tranquila. Exato. Então tem histórias de mestrados mais conturbados, né? Mas é porque às vezes as partes acabam não cumprindo suas atribuições. Então Sim. essa parceria é a parte mais importante. Você já, né, respondeu praticamente a questão que era a seguinte, né? Então você nem chegou a trabalhar antes de começar a entrar no mestrado, você praticamente já formou e já começou. Sim. Sim, foi praticamente um em cima do outro. E assim. como é que você estava no Avaí já? Você já veio da graduação, estava atuando e daí depois que você foi contratado pelo rival. Isso. Né? Aqui em Florianópolis a gente tem essa rivalidade, né? Do Figueirense e do Avaí. Hoje existe um desequilíbrio, né? Um está um pouco melhor posicionado do que o outro, né? Mas você trocou então da ilha para o continente. Exatamente, foi um verdadeiro vira-casaca, né, que a gente chama. Então eu entrei no Avaí ainda na graduação, como o professor comentou, eu fiquei 2 anos e meio lá de estagiário. Foi um período assim que me proporcionou muitas coisas e assim, se hoje eu sou fisioterapeuta do Figueirense é por conta desse período que eu passei no Avaí. Então foi muito importante para mim, assim, eu evolui muito, aprendi muito e ter essa vivência na prática, para quem quer atuar como clínico mesmo, né, faz toda a diferença, assim. Então lá aprendi demais, foi uma grande escola para mim, o Maurício, o Marcão, os fisioterapeutas lá, assim como o Ricardo, que comentei, até o Cadu, que foi o fisioterapeuta que eu acompanhei lá na base, o Rian, todos eles me ajudaram muito a crescer como profissional, a ser quem eu sou hoje, né, e foram muito importantes na minha trajetória. Então esse período de 2 anos e meio que eu passei lá
me proporcionou, assim que eu terminasse a graduação, eu já ingressar no Figueirense, que estava reabrindo as categorias de base na época. Então, para quem não sabe, o Figueirense fechou as categorias de base na época da pandemia e demitiu todos os funcionários. E aí reabriu as categorias de base em 2022. Então eu sempre brinco que eu fui sortudo também, né? Só que é aquela, a sorte encontra o cara mais bem preparado, aquele que se preparou para aquilo, né? Então eu estava na hora certa, no lugar certo, eu tinha acabado de me formar e o Figueirense tinha acabado de reabrir as categorias de base. Então casou, eu precisava de voltar para o futebol, entrar no futebol em definitivo como profissional, e o Figueirense estava precisando contratar um fisioterapeuta. E aí, como eu já tinha essa experiência no futebol prévia no Avaí, e estava ali livre no mercado, né? Acabei ingressando como fisioterapeuta da base lá do Figueira, e aí tô até hoje agora no profissional, né? Então, no profissional agora? Hoje no profissional, sim. Você viaja com a equipe? Sim, tudo. Sim. Sou fisioterapeuta do profissional desde dezembro de 2024, então fiquei 3 anos na base, de 22, 23 e 24, e aí desde final de 24 ali, então 25 inteiro e agora 26, já tô na frente do profissional ali. Muito bem. Então, Rafael, juntando essa parte, né, eu acho que tem bastante... o público que assiste não é só de egresso, né? Tem outras pessoas que são interessadas no programa que assistem, mas eu queria saber 2 coisas, assim, que tu possa até juntar. De que forma o mestrado influenciou a tua carreira profissional, o que ele te ajudou, né? E se tu puder já falar um pouquinho também sobre, afinal, o que um fisioterapeuta faz no futebol. Certo. Essa é uma pergunta muito boa, muito legal também. Porque, assim, diferente de pessoas que estão envolvidas em meios acadêmicos, o mestrado, concluir um mestrado não significa necessariamente um reconhecimento imediato. Então, se tu é um clínico, assim que tu termina o mestrado, tu não recebe uma bonificação automática no clube, assim. Então, eu ter terminado o mestrado pro clube, eu já era, como eu comentei para vocês, né, eu já estava empregado no clube, isso aí rendeu no máximo para mim no clube uns parabéns, pô, que bacana a tua iniciativa e tudo mais, mas isso não reverteu imediatamente uma promoção automática como funciona nos meios acadêmicos, né? Mas o mestrado abriu para mim oportunidades imensuráveis, assim, e eu sou o profissional que eu sou hoje graças a essa experiência, com certeza. Uma coisa que eu sempre digo para acadêmicos da graduação que perguntam sobre isso ou conversam sobre isso, que têm vontade de ser fisioterapeutas clínicos e atuar na prática, eu sempre digo que o mestrado eu recomendo para qualquer um, independente se quer ser clínico ou se quer ser docente, trabalhar com pesquisa. Eu acho que o mestrado deveria, assim, ser uma ideia de curso para todos, independente se quer seguir área acadêmica ou não, porque isso te ajuda na compreensão clínica, na compreensão de ler artigos, de ser um profissional mais embasado cientificamente, te deixa mais apto a pegar uma pesquisa e ler, interpretar ela e não só acreditar em o que a gente vê no Instagram ou recomendações de outros profissionais, né? Então te deixa muito mais capacitado e blindado para ser um melhor profissional clínico também. Você tem uma visão mais crítica da ciência e aprende a como construir, metodologia científica, etc. Então é uma experiência muito enriquecedora de qualquer maneira. E aí, além dessa parte de me melhorar como clínico, ser mestre hoje abre portas para mim em vários outros processos, né? Então, para quem tem interesse em trabalhar com futebol ou área da fisioterapia esportiva, por exemplo, hoje em dia, a grande maioria dos processos seletivos no exterior, por exemplo, um dos pré-requisitos é você ser mestre em alguma área de relevância. Então, vamos supor processos seletivos da Premier League, por exemplo, lá do campeonato inglês, praticamente todas as vagas, o requisito é mestrado em área de relevância. Então, é algo que lá fora já é muito valorizado. Aqui no Brasil, ainda no contexto da prática clínica, ainda o pessoal não dá a devida importância que deveria. Mas, como eu falei, é de suma importância, pode te mudar como profissional, te destacar como profissional. Então, eu acho que ser mestre hoje me deixa mais forte como um clínico também, não só como um pesquisador, né? Então, acho que isso foi um principal impacto na minha carreira. E a parte de ter terminado o mestrado também dentro do clube me gerou mais reconhecimento e mais respeito também. Não necessariamente uma promoção salarial melhor, imediata, só que eu creio que hoje eu estar no profissional também me deu muito de como eu evoluí dentro do mestrado, e ser mestre também me impulsionou para isso, para esse reconhecimento um pouco mais a longo prazo e não tão a curto prazo. Muito bem. E o que o fisioterapeuta faz lá? Verdade. Então, o que faz um fisioterapeuta dentro do contexto do futebol, né? Então, a gente trabalha muito, já resumindo, né? Mas o fisioterapeuta tem 3 funções principais, né? Que é atuar na prevenção de lesões, então evitar que os caras se machuquem de diversas maneiras, seja através de avaliações, intervenções preventivas. Reabilitar, que seria a função primordial do físio. Então, sempre que um atleta se machuca, a gente tem o principal dever de cuidar dele, tratar ele até ele voltar ao campo. Então, fazer toda essa fase, desde tirar o atleta do campo,
avaliar, tratar, reabilitar e até devolver ele para o futebol profissional de alto rendimento. E também a gente também atua no recovery e nos atendimentos de campo. Então sempre que vocês verem algum jogo de futebol aí, ver aquele cara correndo com uma maleta e uma aguinha milagrosa, são os fisioterapeutas atuando. No FOP, que a gente chama, né, que é o Field of Play, que é o pronto atendimento. Então, além de estar capacitado em reabilitação, prevenção de lesões, estratégias de recovery, a gente também tem que estar muito, muito preparado para urgências e emergências. Então, a gente pode estar sujeito a tudo na beira do campo, né? Então, quem já assistiu jogos de futebol já viram choques de cabeça, concussões, desmaios, convulsões, que são fraturas que fogem do básico, mas podem acontecer. E você, como físio do clube de futebol, tem que estar preparado para todo esse tipo de situação, saber como manejar ou como não manejar, né, as melhores intervenções indicadas para encaminhar esse atleta, né? Então a gente trabalha bastante, viagens com os clubes, nos bastidores, a gente também está sempre envolvido aí, treinos, tudo isso a gente está inserido no contexto do clube, a gente também está lá, o fisioterapeuta está lá nos bastidores atuando nisso aí. Muito bem. E o fisioterapeuta ganha também aquele, como é que eles chamam? A bonificação, o bicho, né? A premiação, então, o do Figueirense agora não tanto, né? Que a gente não está ganhando muito campeonato, mas sim, o fisioterapeuta participa das premiações, das bonificações. Então, assim, apesar de trabalhar muito, né? Então, uma analogia que eu sempre faço é, por exemplo, assim, ó, sempre que a gente está em casa, os trabalhadores normais, né, as pessoas que trabalham com trabalhos mais convencionais, estão em casa no Dia das Mães, lá no domingo, com a sua mãe, assistindo um jogo de futebol na TV, com certeza tem fisioterapeutas lá trabalhando e estavam trabalhando a semana inteira para você assistir aquela partida. Sim. Então a gente vai estar lá nos bastidores. Então a gente está muito envolvido na performance e a gente está sujeito ao clube. Então, por exemplo, só esse ano eu já perdi a Páscoa, eu estava em Erechim no jogo contra o Ipiranga, então eu passei o final de semana de Páscoa todo lá, em Erechim. E mais recentemente agora teve o aniversário acho que foi o aniversário da minha mãe e eu estava onde que eu fui? Estava em Sergipe, estava em Aracaju. E aí também perdi, estava lá com o clube, acompanhando a equipe, trabalhei toda semana, viajamos, jogamos lá e aí o fisioterapeuta está envolvido em todo esse processo também. Então, atuando nos bastidores em prol da performance, do resultado, né? Sempre tentando prevenir as lesões, reabilitando os atletas machucados e também atuando na beira do campo ali. E aí, consequência, se o time tem bons resultados, a gente também Numa viagem desse final de semana não tem nem folga para conhecer a cidade. Folga não, tem que se aproveitar dos tempos. Então, assim, a gente ficou lá o final de semana todo, né? E aí, as estratégias que a gente sempre faz para conhecer a cidade é aquelas antes do café da manhã. Então, o café da manhã é marcado para as 9, a hora do físio conhecer a cidade é das 7 às 9 ali. Então, levanta às 6h30 e vai bater perna por Aracaju ali para conhecer um pouquinho da cidade. Que eu também sempre brinco que a gente visita muitos lugares e conhece muito poucos. Né? Porque a gente tem que ficar na função ali no hotel, atendendo os jogadores no hotel, pré-jogo, então bastante demanda também. Mas sempre tem que tentar achar um tempinho para dar umas escapadinhas aí, senão a gente acaba não vivendo também. Muito bem. Vamos tentar voltar um pouquinho agora pro mestrado em si, né? Para o teu trabalho, geralmente tem uma dissertação para ser realizada, né? A gente queria saber um pouquinho sobre isso, né? Então, dentro da tua linha de pesquisa, né? A gente já colocou lá no começo qual foi os temas da tua dissertação, né? O que você estudou, então, né? E como foi desenvolver esse trabalho? Você pode contar um pouco mais para a gente, né? Se puder também falar um pouquinho mais do que você está prevendo aí para o futuro, se no futuro tá almejando um doutorado, né? A gente tem no programa agora o doutorado, né, em fisioterapia, que abriu há pouco tempo, e se isso está no teu radar. Então, a minha dissertação de mestrado eu construí basicamente em cima de tentar estudar e entender um teste funcional específico que a gente utiliza na fisioterapia ortopédica, que é o Balance Test, né, o Balance Test modificado. E eu queria entender exatamente o que influencia o resultado dele, porque ele é um teste muito utilizado, amplamente utilizado na prática clínica de fisioterapeutas ortopédicos e do esporte. O pessoal deve conhecer até mesmo da graduação, ele é muito amplamente utilizado. Só que ele é aplicado no proposto de avaliar o equilíbrio dinâmico, só que a gente não sabia muito bem o que influenciava no resultado dele. Então, para tentar entender melhor o que girava por trás desse desempenho, eu peguei os atletas lá do Figueira, atletas esportivos de elite lá do Sub-20, e a gente fez uma avaliação completa deles, tentando fazer um estudo transversal, avaliando o Balance Test associado a outros testes de força de tornozelo, de agilidade de tornozelo, de mobilidade de tornozelo, para tentar identificar quais outros fatores neuromusculares poderiam estar influenciando o resultado do teste. A gente encontrou alguns achados bem bacanas. Por exemplo, a mobilidade e dorsiflexão de tornozelo é muito influente no desempenho do teste.
A gente conseguiu até... Dorsiflexão é para cima, né? Isso, aquele movimento para dobrar o tornozelo para frente aqui, né? Jogar o joelho para frente. Ele está muito associado ao teste, então foi um achado bem legal que a gente encontrou. Ele é tão forte a associação que a gente conseguiu gerar aquela fórmula de regressão, né, para estimar o resultado do balance test só com a dorsiflexão, só fazendo a avaliação da dorsiflexão do tornozelo, por exemplo. Então isso conseguiu informar para os clínicos que talvez a gente não precise fazer os dois testes. Às vezes a gente está num contexto de muita demanda num clube, ou então no contexto da clínica a gente tem que avaliar uma bateria de pessoas naquela mesma tarde. Talvez tu não precise fazer os dois testes. Talvez se tu conseguir fazer um teste e usar o raciocínio clínico para ver se ele foi mal nesse alcance anterior do balance, por exemplo, que foi o achado do meu estudo, se o atleta foi mal no alcance anterior do balance, provavelmente a dorsiflexão dele não está legal também, daí vale a pena tu fazer outro teste. E aí isso pode ajudar os clínicos a poupar um pouco de tempo e também estimular esse raciocínio clínico de não ficar fazendo um monte de teste para todo mundo e tentar fazer as coisas mais direcionadas. E além disso, a gente também fez a avaliação do isocinético para várias... Isocinético é aquele aparelho que de testa a força, né? Isso, de força, que avalia a força muscular máxima e outras variáveis. No caso do nosso estudo, a gente focou na força máxima de tornozelo. Então a gente fez multidirecional, dorse, plant, para cima, para baixo, para um lado, para o outro do tornozelo. E a gente queria ver quais desses grupos musculares influenciavam no desempenho também. E a gente conseguiu encontrar que o plano frontal do tornozelo, então a plantiflexão, inversão e eversão ali, estão muito associadas ao teste também. Então, talvez trabalhar esse fortalecimento específico de tornozelo influencie no equilíbrio dinâmico dos atletas, né? Então, foram estudos bem bacanas que a gente conseguiu fazer, uma dissertação bem bacana, que gerou alguns outros TCCs também aqui, de alunos que participaram das coletas, do Bruno, e do Vitor e do Juan, que hoje estão fazendo mestrado também. Então, foi uma experiência bem bacana, uma dissertação bem legal, assim, que gerou achados muito bacanas e experiência muito bacana também, muito relevante, assim. Legal. E nesse processo aí, né, teve uma parte de coleta de dados com vários instrumentos, né? Qual foi o maior desafio dessa coleta? Olha, o maior desafio da coleta de dados, sem dúvida, foi na reta final ali das avaliações. 27 atletas, se eu não me engano, se não me falha a memória agora. Então a gente tinha feito um cálculo amostral já, prévio. Então a gente sabia que a gente tinha que chegar pelo menos nesse número ali para ter uma estatística relevante. E aí as minhas coletas a gente estava fazendo ali no final do ano, mais ou menos novembro e dezembro de 23. Então a gente estava na correria ali para coletar, para avaliar, para fazer todas as avaliações e buscar o N, né, trazer os atletas do clube para cá, para a gente avaliar aqui na Casa de Pedra mesmo, que foi feito. E aí estava tentando fazer avaliação, tentando agendar, a gente teve alguns problemas e eu não conseguiria fazer as avaliações em janeiro, porque na época eu era físio da base ainda do Figueira, e eu ia viajar para a Copa São Paulo de Futebol Júnior como físio. Então eu precisava terminar em dezembro, porque eu precisava entregar a minha dissertação em 24, até o final de 24, ali até a metade de 24, perdão, até junho ou julho, se eu não me engano, de 24. E aí eu precisava, para ter tempo hábil para escrever, para analisar, terminar em dezembro, porque senão eu só ia conseguir fazer as avaliações no final de janeiro, que era quando eu voltava da Copa São Paulo. Então eu ia perder um mês, basicamente, e aí faltava um N, faltava apenas um atleta. Era dia 22 de dezembro, faltava uma avaliação e eu não conseguia agendar para fazer a avaliação. E eu lembro que eu vim aqui, eu acho que, se não me engano, ou no dia 25 de dezembro, ou no dia 30 de dezembro, alguma coisa assim. Consegui reunir os meus ajudantes também da graduação, o Bruno, o Juan, o Vitão, que vieram, se mobilizaram pra gente fazer essa uma avaliação. A gente chegou aqui dia 30, não lembro se foi dia 25 ou se foi dia 30, mas foi uma data bem marcante, assim, pra avaliar um N, que era o que faltava, assim, pra concluir. Pra fechar a amostra. Pra fechar a amostra, e aí graças a Deus deu tudo certo, também graças a eles, assim, que colaboraram, conseguiram fechar. Esse foi um dos maiores desafios na coleta, aquela correria, não sabia se ia conseguir. Daí foi por esses motivos que eu pedi a prorrogação, porque eu não sabia se ia dar certo. Aí o Cubo falou, cara, pede essa prorrogação, porque pra garantir. Se der errado, nós estamos ferrados. E aí acabou que deu tudo certo, mas foi uma correria danada, assim, na época. E esse esforço todo, então, Rafael, ele, né, aqui no programa a gente quer que ele gere produtos, que são as publicações. Ele gerou publicações? Gerou. Foi um trabalho, um esforço árduo, bastante tempo dedicado, mas conseguiu gerar bons frutos. A gente publicou os meus 2 artigos da dissertação. 2 artigos. Conseguimos publicar esse da Associação do Alcance Anterior, com a dorsiflexão que eu havia comentado, e também uma junção dos 3 TCCs dos colegas, do Juan, do Bruno e do Vitor, que colaboraram, mais o outro pedacinho da minha avaliação do isocinético, da força do tornozelo. A gente conseguiu fazer um artigo maior e também emplacar uma publicação. O da dorsiflexão foi publicado no jornal europeu, no European Journal, e esse da
da junção dos TCCs com a avaliação da força isocinética, foi publicado numa revista da BMC, da Springer, que foi a Sports Medicine, se eu não me engano. Então foi bem... Provavelmente de fator de impacto alto, né? Sim, consegui emplacar bem aí os 2 artigos bem publicados, então, fiquei feliz pra caramba, uma realização, é a coroação de todo um trabalho, acredito eu, né? Então, as publicações, quando vieram, assim, foi dar aquela sensação de, aquela respirar, consegui, deu certo mesmo, todo o esforço valeu a pena, assim. Porque terminar o mestrado é muito bom, foi uma sensação incrível, mas depois que veio os aceites da publicação, foi uma felicidade... Só termina o mestrado depois dos aceites, Exatamente. né? Porque não é na defesa que Exatamente. Às vezes o pessoal confunde um pouco. Então foi aquele grande finale, assim, de um período muito, muito importante da minha vida, assim. Legal. Uma pergunta que eu sempre faço, né? A gente sempre gosta de saber, se você pudesse voltar no tempo, né? O que você faria diferente no mestrado? Nossa, algumas coisas. A primeira, acho que eu vou falar 3 coisas que eu faria diferente. Porque, assim, uma coisa que o mestrado me proporcionou muito foi aprender a manusear aparelhos diferentes. Então, isocinético, por exemplo. Né? Equipamentos diferentes. Eu não sabia, não tinha noção nenhuma de como manusear o isocinético, e hoje eu consigo dominar bem a avaliação isocinética. Então, virou um diferencial meu como clínico também. Então, o mestrado me proporcionou isso. E se eu pudesse voltar no tempo, eu pediria para o Cubo para aprender mais equipamentos. Por mais que eu não fosse usar na minha dissertação, porque eu aprendi isocinético para coletar. Sim. Só que se eu pudesse voltar no tempo, eu pediria para o Cubo para fazer várias outras aulas de equipamentos diferentes só para aprender. Só que na época eu estava só obstinado a fazer aquilo que eu precisava. Hoje, com uma cabeça mais aberta, eu olho que eu poderia ter usufruído muito mais do laboratório como um todo, que aqui na UDESC a gente tem uma gama de aparelhos, de avaliações, de equipamentos muito legais. Então, a estrutura da UDESC aqui, para quem quiser conhecer ou tem interesse em seguir no programa de pós-graduação, tem muita opção de linha de avaliação para seguir, então é muito bacana. Eu teria usufruído muito mais desse laboratório aqui se eu pudesse. Outra coisa que eu faria, que eu sofri, eu tive um episódio de ansiedade grande durante o mestrado, que foi que eu perdi minha dissertação. Eu estava escrevendo ela na nuvem, assim, um erro que todo juvenil já cometeu, né? Tava escrevendo ela na nuvem, eu tava bem avançado, eu tinha acabado de receber ela do Cubo, tava fazendo algumas correções, e aí na época, como eu usava o acesso do e-mail da Estácio ainda, porque eu tinha feito o edital no e-mail da Estácio, porque eu não tava vinculado ainda, então eu fazia tudo lá. E aí, como meus materiais da aplicação estavam lá, eu comecei a escrever lá também. E aí, quando deu mais ou menos ali no final de 24, ou metade de 24, eu fui acessar, cadê o acesso? Tinha perdido tudo, não tinha nem um backup, assim, tinha um backupzinho que eu tinha mandado pro Cubo no WhatsApp, que eu consegui resgatar, mas muito atrasado, e aí, cara, eu lembro que eu fui uma semana, eu nem falei isso pro Cubo, se tu estiver assistindo o Cubo, isso aconteceu no meio do caminho, e eu perdi tudo, tive que refazer, foi uma semana, assim, caótica, assim, ó, de ter que reescrever, então, assim, uma coisa que eu faria diferente era ter uns 2 ou 3 backups, que é o que eu faço hoje, eu sempre salvo em 2, 3 computadores, sempre que eu tô escrevendo alguma coisa, pra garantir, né, que isso pode acontecer. E outra coisa que eu faria de diferente é que eu tentaria conhecer mais pessoas, interagir com mais pessoas diferentes de outras áreas, porque eu acho que isso te faz evoluir muito como profissional. Então, assim, durante as disciplinas eu tinha amigos de áreas diferentes, assim, orientandos do professor Marlos, orientadores do professor Darlan, de outras áreas distintas, assim, que foi muito bacana, a Amanda, a Thaís e tudo mais. Só que eu teria conversado com mais gente, conhecido mais pessoas para ter uma gama de informações diferentes, assim, que eu acho que também isso te faz crescer como profissional, assim. Eu acho que, como eu tinha dificuldade de frequentar as disciplinas, todas as disciplinas por causa do trabalho, eu acabei perdendo um pouco. Então, eu fazia algumas disciplinas selecionadas, muito específicas, que encaixavam com o meu horário de trabalho. Algumas o Cubo dava uma fortalecida para eu conseguir fazer a disciplina sem precisar frequentar todas as aulas, porque eu trabalhava, né? Então, acho que isso eu perdi um pouquinho do mestrado, essa imersão e conhecer mais pessoas também faria. Se eu pudesse, eu teria mais contato com outras pessoas também. Legal, muito bem. Isso é importante. Você fez a disciplina da prática baseada em evidências, sim, né? Então... era uma noturna, uma das que eu conseguia fazer. Então, pô, essa foi legal pra caramba, assim, inclusive. Muito bem. A gente está chegando agora no final, né? Então, a gente gostaria de saber, né, qual recado você daria, então, para os estudantes de graduação em fisioterapia que estão se formando e que talvez possam estar pensando em fazer o mestrado. Olha, o primeiro recado que eu dou para quem gostaria de seguir nessa área, né, na fisioterapia esportiva e também na área de pesquisa de fisioterapia esportiva, é que tem que correr atrás. Desde a graduação tem que estar envolvido em projetos de extensão, tem que buscar aquele algo a mais, porque a universidade ela tem muito a te oferecer, só que ela não vai te dar de mão beijada, tem que correr atrás disso, né? Então, é diferente de quando tu sai lá do ensino médio,
que o professor fica te puxando, vamos lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aqui na universidade tu entra, é você por você mesmo, né? Então ela tem muito a te oferecer, a UDESC, aqui o Cefid tem muito a oferecer para os alunos, só que tem que correr atrás, tem que buscar, tem que se interessar, tem que participar de seminários gratuitos, que tem um monte, participar de projetos de extensão, principalmente, que abre muitas portas. A LAPEF aqui tem um projeto de extensão de fisioterapia esportiva na universidade, abre muitas portas para os alunos, então tem que estar envolvido, tem que estar engajado, correr atrás, porque isso já vai te ajudando a se diferenciar desde o início, desde como acadêmico, né? E para trabalhar com esporte tem que ser muito proativo, como eu falei, tem que correr atrás. E se quiser trabalhar com pesquisa nessa área, tem que estar disposto a conhecer pessoas, tem que estar disposto a dar a cara a tapa, né? Conhecer centros de excelência, conhecer centros de pesquisa de excelência, dialogar, conversar, debater com outros profissionais pesquisadores para conseguir entrar no meio e entender o que tu vai conseguir contribuir e fazer para essa área da pesquisa, porque a área do esporte ela é muito estudada, né? Tem muita gente que pesquisa nessa área, então se quiser se destacar, fazer um diferencial, você tem que estar envolvido em centros de excelência, envolvido no esporte, entender as dificuldades, para aí sim tentar ingressar e aí não sair mais, né? Muito bem, fica uma bela dica aí para os pretendentes ao programa. Antes de encerrar, né, chegou a hora então do nosso Minuto Memória, quadro em que resgatamos fatos curiosos ou marcantes na história do programa de pós-graduação em fisioterapia da UDESC. Você sabia que a força de um programa de pós-graduação está nas suas linhas de pesquisa? Pois bem, no programa de pós-graduação em fisioterapia da UDESC, a estrutura científica foi sendo refinada ao longo dos anos, acompanhando o amadurecimento do programa. Hoje, o programa está organizado em 4 grandes áreas, em 4 grandes linhas de pesquisas. São elas: a fisioterapia musculoesquelética, a fisioterapia neurofuncional, a fisioterapia respiratória, cardiovascular e metabólica e a fisioterapia no desenvolvimento neonatal e pediátrico. Essa organização não é por acaso. Ela garante foco, identidade científica e produção de conhecimento relevante. Mais do que temas, essas linhas representam a consolidação de grupos de pesquisa e trajetórias acadêmicas. Programa de pós-graduação em fisioterapia da UDESC. Ciência organizada para gerar impacto real. Rafael, muito obrigado então por compartilhar sua história, né? Tenho certeza de que seus relatos irão inspirar muitos futuros pesquisadores e profissionais aí da fisioterapia, né? Eu que agradeço, como eu falei no início, né? Muito gratificante para mim estar aqui, voltar na UDESC aqui agora para contar um pouquinho de como foi a minha experiência que eu passei aqui no programa, né? Que sem dúvida me mudou como pessoa e como profissional, agregou muito para mim, então recomendo a todo mundo que quer se especializar, quer ser um profissional melhor, independente se clínico ou pesquisador, fazer um mestrado pode ser o diferencial aí na tua carreira, na tua vida, e aqui no PPG-FT com certeza tu vai ser muito bem acolhido, com uma estrutura muito, muito boa. Então recomendo a todo mundo que tem essa missão que se inscreva, que pesquise, que leia os editais, se prepare, porque é muito importante e ajuda muito a crescer como pessoa e profissional. Mais uma vez, muito grato ao professor Darlan, Raíssa, pelo convite, por estar aqui hoje. Para mim é muito bacana voltar e poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória. Muito bem. Se você gostou desse episódio, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com quem também pode se inspirar com essa história. Se estiver ouvindo nas plataformas de áudio, siga o nosso podcast, avalie com 5 estrelas e deixe nos comentários o que você mais gostou nesse episódio.